Primeiramente, boa noite para todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, eu tô ótimo demais. E cara, hoje a gente vai trazer uma coisa inédita que aconteceu hoje, né? Para quem não sabe, né, o Bayern era para ter sido campeão ontem, mas por conta do Poulsen, né, jogador do, acho que é Red Bull Salzburg, se eu não me engano, conseguiu meter um golaço, né, nos acréscimos ali, e o Bayern não conseguiu ser campeão antecipado ontem, né? Não conseguiu ser campeão adiantado, desculpa, né? Então ontem, se o Poulsen não faz o gol, o Bayern não teria sido campeão, mas como ele fez, então adiou para a decisão de hoje. E hoje o Leverkusen empatou, né, que é o vice, e daí o Bayern foi campeão. Tá? E o Harry Kane, nada melhor do que lembrar, né, do não só protagonista do time, né, mas um cara que chama muita atenção pela questão dele nunca ter ganhado um título até os 31 anos de idade. Conseguiu agora no campeonato alemão indo para o Bayern, né, cara? Então ele consegue ser campeão, comemora muito. Ontem ele chega a descer para o campo para poder comemorar com a sua equipe, para poder, como é que eu posso dizer, comemorar em campo, né, cara? Comemorar com sua equipe jogando e tal, mas não consegue, ele desce meio frustrado e tal. Fala assim, então vamos deixar para comemorar amanhã, que é no caso hoje. Então eles comemoraram, né? Acho que foi hoje, né? E se sagrou campeão, saiu de uma zica aí desde quando ele chegou no Tottenham lá, desde quando ele começou a jogar no Tottenham, são 280 gols em 400 e tantas partidas e tal. Fez história no clube, é o maior artilheiro do clube. Acho que é o segundo maior artilheiro da Premier League também, atrás de Alan Shearer. E muito do que ele construiu na sua carreira, cara, assim, no sentido de títulos individuais, de agregar pontos para sua carreira, reconhecimento, né? Ou seja, se firmar aquele se firmar assim de ser um cara goleador, proclamar que ele é um cara goleador e tal. Acho que essa passagem do Tottenham faz grandioso jogador que ele é, mesmo sendo vice, né, na temporada 14-15, na temporada 20-21, sendo vice da Premier League na temporada 17-18, sendo vice da Copa da Alemanha em 2023, no ano que ele vai para lá, sendo vice-campeão da Champions League, sendo vice de duas Euros, né, cara? A Inglaterra chega em duas finais de Euro. E, cara, ele passa esses tempos aí de frustração. Ao todo são seis finais, né? Sete finais que ele perdeu. Mas agora ele consegue a redenção, cara. E também é muita apelação, cara, tipo, chegar aos 35 ou 37 anos sem ganhar um título. Já tava passando da hora já, né, cara? O Tottenham faz uma Champions na temporada 18 e 19, quando o Barcelona perde na semifinal. Quando o Barcelona perde na semifinal ali, o Tottenham ganha um jogo histórico ali contra o Ajax, enfrenta o Liverpool na final. O jogo sai 3-1 para o Liverpool e o Tottenham não consegue ser campeão. O Kane foi muito bem naquela temporada, tá? Ao lado do Salah na Premier League, eles disputaram a artilharia ali, mas não consegue o título de Champions, né? Frustra na Euro lá dos pênaltis lá em 2020. Em 2024 perde para a Espanha e fica com esse ar, né, cara? Assim, a gente sente muita pena do jogador, outras pessoas brincam, chamavam ele de azarado e tal. Só que, cara, assim como o jogador tem uma carreira consagrada, de ser talvez aí o melhor centroavante que a gente tem hoje, pela sua média absurda de gols, né, cara? São 29 jogos na Bundesliga, 24 gols, 7 assistências, então ele tem 31 participações em 29 jogos. Na Champions ele vai muito bem, são 13 jogos, 11 gols, 2 assistências, sendo vice-artilheiro ali, batendo com o Guirassy, se eu não me engano, acho que o Guirassy passa ele com 12, né, é isso? Na Copa da Alemanha são 2 jogos, 1 gol e 1 assistência, então se você for totalizar são 44 jogos na temporada, 36 gols e 10 assistências, o que dá 46 participações em 44 jogos, o que dá mais participações
né? Ou seja, gols e assistências do que jogos que ele já tem nessa temporada. Pelo Bayern, desde quando ele chegou na Bundesliga, tem números absurdos, cara. São 60 gols em 61 partidas, tá? Ou seja, é como se ele tivesse ficado uma partida sem marcar, o resto ele marcou em todas e tal. E é absurdo, cara. E pelo Bayern, é fenomenal também, cara. São 89 partidas e 80 gols. É absurdo. Tipo assim, se você pensa assim, cara, o que é um centroavante perfeito? Você olha pro Kane e dá de cara com um centroavante perfeito. Um cara que finaliza com as duas pernas, que chuta forte com as duas pernas, cabeceia muito bem, se posiciona muito bem, volta para poder ajudar a fazer aquelas tabelinhas, dá o passe, bate pênalti muito bem. Na Copa de 18 ele é artilheiro batendo pênaltis com muita maestria e é muito típico do centroavante. Então, para você que não entende de futebol e pergunta o que é um centroavante, aí eu convido você a assistir um jogo do Bayern com quem jogando, cara. O cara é fenomenal e absurdo, cara. E merece desfrutar muito desse título, porque muito desse título, cara, é por conta do mérito dele, cara. Ele é o artilheiro ali da Bundesliga, tá? Ele tem 7 assistências ali e é um cara muito forte no jogo físico. Então, se ele não consegue ganhar de um adversário no drible ou na arrancada, ele consegue ganhar na força, porque ele é alto e muito forte, um centroavante muito robusto e ao mesmo tempo muito técnico, que entende bem o tempo da bola e confia nos seus companheiros, de pensar assim, ó cara, pode cruzar, pode dar o passe, que aqui eu resolvo. E esses números que eu falei dele aqui, todo esse emaranhado de gols que ele fez aqui, representa muito bem o que ele é. E um jogador desse ficar muito tempo sem título, cara, é até um pecado, né? Mas isso daí depende de muitos fatores, não depende só de um jogador, depende de uma equipe e tal. O Tottenham, por exemplo, ele não tem muita tradição em Champions League, então meio que quando chega para uma final ali, chega meio que sem ter aquele espírito da competição que o Liverpool já tinha há muitos anos, né? O Liverpool tem 6 Champions, o Liverpool para um pouco no tempo, mas volta a estar constante em finais, a ganhar a Champions League, e é um time gigantesco. Já o Tottenham não tem o mesmo espírito, acho que muito disso naquela final foi por conta disso, mas ainda assim era um time bom, de Lucas Moura fez jogos incríveis e tal, mas de qualquer maneira o Kane fez sua parte no time, como eu falei, para um time para o cara ganhar um título não depende só dele, porque se dependesse só dele, talvez o Tottenham já teria ganhado todas essas 4 finais aqui que ele disputou, né? 4 finais não é da Premier League que ele é vice, né? Mas ao todo são 3 finais, assim, 3 não, 4 finais do período que ele passou no Tottenham. Porque se dependesse só da qualidade dele, ele seria aí 3 vezes campeão no Tottenham e já teria sido campeão na Euro. Mas tem todo um embaralhado, tem todo um esquema tático diferente que não é a mesma coisa dele no Bayern, do Tottenham, entendeu? No Tottenham você tinha um time que jogava para ele, no Bayern ele tem um time que joga para ele também e tal, mas o Tottenham na época não tinha, muitos jogadores não tinham a qualidade que o Kane tinha, então ele fazia a sua parte, mas havia uma, tipo assim, não que os jogadores do Tottenham eram assim inferiores, mas eram modestos em comparação com outros elencos aí, por isso acabou sendo vice algumas vezes aí, né, cara? No Bayern já tem um time que joga para ele e ele foi campeão. Na seleção, ele tinha um técnico que era o Gareth Southgate que ganhava alguns jogos, mas dependia do esforço de alguns jogadores, ganhando jogos burocráticos de 1-0, de 2-1, ganhando no sufoco. A Euro de 2024 do ano passado foi um resultado, foi assim um espelho disso, né, do que é aqueles jogos burocráticos da Inglaterra que passava aperto para seleções muito pequenas aí, cara. Inclusive passou um aperto danado para a Geórgia, se eu não me engano. Não sei se eu estou errado, né? Mas passou um aperto com muitas seleções aí, mas infelizmente o Kane não via naquela seleção da Inglaterra a qualidade que o Bayern tinha para jogar para ele. É um esquema tático diferente, onde não só joga para ele e tal. Por exemplo, a seleção dependeu muito do Bellingham, então a de 2020 também foi a mesma coisa. Então meio que ele acabou sendo vice de 2 Euros aí seguidas, cara. Entendeu? Mas é um cara que já tava na hora de ganhar.
todo o seu esforço que ele dedicou, que ele fez, estava merecendo um título. Eu acho que muito desse título representa muito 70% do Kane aí pela temporada absurda que ele vem fazendo. Infelizmente é eliminado na Champions, mas seus números lá são absurdos. São 12 participações em 13 jogos, o que é fenomenal. E é um artilheiro que meio que... Se você perdeu, deixou de assistir o Cristiano Ronaldo, se você é mais novo que não viu o Cristiano Ronaldo no Real, que não viu o Suárez no auge, que não viu o Benzema no auge, que não viu o Leva lá atrás sendo mais refinado, agora está numa temporada boa, vai disputar para o melhor do mundo o Lewandowski, mas lá atrás ele era mais refinado até e tal, no Bayern de 2019, 2020, no Borussia de 12, 13 e alguns outros momentos aí atrás, mas você pode estar pegando aí o Harry Kane, que é um centroavante absurdo e provavelmente vai, pela constância que ele tem, ele vai viver no auge até quase os 40 anos. Tá? Então, um parabéns para ele, né? Um parabéns para esse título inédito dele, que ele possa aproveitar bem a festa, desfrutar do título, que é muito por conta dele. Claro que o Bayern ganhou com uma certa folga ali, mas o Kane, cara, representou muito, fazendo, né, incríveis 24 gols em 29 jogos. Claro que tem, acho que mais algumas rodadas aí para o campeonato acabar, então provavelmente ele vai marcar mais, mas o que ele tem que fazer no momento é desfrutar mesmo, entender que ele já passou por momentos frustrantes sendo vice e tal, porque não é nada fácil sendo vice pela seleção, né, ainda mais pela seleção que está há muitos anos, desde 66 sem ganhar título, e de um Tottenham que nunca ganhou o título, então já passou por muitas frustrações para um jogador grandioso como ele é, e não merece isso, cara. Infelizmente, o destino não foi injusto com ele. Claro que é um que, em vista de uma Champions que ele perdeu de uma Euro no campeonato alemão, não é muita relevância, mas para um título inédito aos 31 anos, representa muito bem o que a pessoa que ele é, o jogador que ele é, ainda mais tendo participações incríveis de gols desde quando ele chegou no Bayern. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Um grande abraço, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo. Eu vou deixar minhas redes sociais na descrição do vídeo. Entra pelo link e começa a me seguir lá, tá? E um grande abraço em vocês. Eu tô até aqui com a camisa do Bayern, tá vendo? Ganhei essa daqui e eu vou guardar ela para a minha vida toda. Então até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês.